Vamos lá. Episódio 2, Psicologia de Boteco. O tema hoje é pornografia e OnlyFans. A gente já conversou antes um pouquinho. Quero começar a primeira pauta, que seria o que motiva as pessoas a consumirem a pornografia e o OnlyFans, que está dentro da pornografia, e o que incentiva elas a produzirem. Então, tanto os produtores quanto os consumidores. Quem quer começar falando, Liz? Vamos lá. É, eu acredito em que, por exemplo, eu atendo um público masculino com essa demanda, né, de vícios de pornografia, atendo alguns pacientes com transtornos de impulso. E eu percebo muito uma questão cultural em relação ao homem, tanto o homem quanto a mulher também. A mulher é mais difícil, né? Não é que não aconteça, né? Esse vício da pornografia, mas acontece também. Só que para o homem, a pornografia ela é introduzida muito cedo. Por exemplo, a maioria dos pacientes em que eu atendo vem com esse contexto na infância, na adolescência, por hiperexposição de vídeos, por hiperexposição até mesmo do conhecimento do próprio corpo. E aí, isso vai muito além, né? Da gente entender de quando é que isso vai se tornando um vício, de quando é que isso vai se tornando um descontrole daquele sujeito. Show. E aí já abrindo um outro tópico, né? Qual que é a linha tênue entre o vício e a famosa masturbação saudável? Onde que termina o saudável e começa a ser patológico? Na visão de vocês. O que eu Atrapalha a percebo? vida. Então, vamos seguindo. Disserta aí, atrapalha a vida quando? Eu acho que não atrapalha a vida. Quando a pessoa deixa, por exemplo, de, sei lá, sair de casa, ou ela atrapalha na rotina dela, o cara o tempo inteiro, ele para, por exemplo, ele tá no trabalho, ele precisa ir pro banheiro porque ele precisa se masturbar, ou quando ele não consegue mais minimamente ter uma relação com outra pessoa porque ele não sente prazer mais, se não for de um jeito muito específico, né, de todo o ritual lá da masturbação. Então, eu acho que para mim é esse ponto, quando começa a atrapalhar a funcionalidade dessa pessoa nos outros âmbitos da vida dela. Show. E para vocês? Há tanto a questão da funcionalidade que o Wendel trouxe, também como a questão do sofrimento. Entende? Eu percebo muito de quando a gente vai falar do que é normal e do que é patológico. Por exemplo, há muitos casos de que aquele sujeito já entra em sofrimento, já não é tão prazeroso ter esse comportamento. E o vício, ele se dá com a repetição, né? A gente vai entender em que esse vício, é, ele vai se dando com, como é que eu posso te dizer, com a repetição, com a abstinência. É a mesma coisa do uso de substância química. Show. Sim. Isa, Marcos. Vou ouvir um pouco mais. Justo. Eu acho que é meio que unânime isso para qualquer psicólogo, né? Que fica problemático quando traz disfuncionalidade e gera sofrimento. Isso é trazido pelo paciente. Então, algo a ser trabalhado. Certo. E para vocês, o que motiva as pessoas a consumirem e o que motiva elas a produzirem? Olhando para os dois lados da moeda. Acho que é a facilidade, né? O menor custo de resposta, está muito mais acessível e as relações são complexas e as novas gerações estão tendo dificuldades de habilidades sociais, e um repertório muito empobrecido. Então, eu acho que a pornografia acaba sendo algo mais acessível nesse sentido, de não vou precisar me expor, não vou precisar levar fora, não vou precisar ter que lidar com tantas outras variáveis. Eu só ligo o computador aqui e assisto. E eu acho que para quem produz esse tipo de conteúdo vão ser inúmeros fatores, né? Mas talvez e principalmente a questão financeira. Vou pegar um ponto aqui do primeiro episódio, onde a gente falou de Red Pill. Vocês acreditam, e aí, uma visão minha, quero saber o que vocês acham. Vocês acreditam que o movimento Red Pill
disseminando ali o ódio. Deixa eu só aceitar aqui. Disseminando o ódio contra as mulheres, tal, tal, tal. E aí, o que tu falou? O povo fica com medo de levar fora, enfim. Vocês acham que isso colaborou para o aumento do consumo a nível patológico de pornografia? Eu não sei se diretamente, eu acho que talvez é uma coisa meio uma via de mão dupla, né? Não sei se o movimento Red Pill causou um aumento no consumo de pornografia, Não, mas um dos essas coisas fatores, um dos fatores. pode ter correlação, né? Porque tem o discurso Red Pill é muito pautado nessa questão de que as mulheres são más, as mulheres são, né, seres manipuladores, e é muito difícil, você precisa ter muitos critérios para se relacionar com a mulher, e aí, obviamente, a pornografia parece ser um caminho muito mais fácil, porque tem que lidar com essas demandas, né? Eu percebo que vem muito, bem antes, né? Por exemplo, esse contexto do machismo já vem muito de uma forma cultural, de um patriarcado. E o que mantém, ao menos de pacientes que eu atendo, o que mantém é muito uma sobrecarga de dopamina rápida, Show. entende? Então, a gente tem que pensar muito também, não só no contexto cultural, mas também até mesmo em um contexto dopaminérgico, cerebral mesmo, desse sujeito que consome esse tipo de conteúdo, entende? Porque a gente está falando de vícios. Show. Podem desligar o microfone, galera. Está em bate-papo. Podem ligar, na verdade, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tem alguém fazendo obra no prédio. Dá nem pra ouvir, fique tranquilo. Ótimo. Eu vi lá no grupo que você colocou como tema, Rafael, pornografia e OnlyFans, né? No sentido de produção de conteúdo adulto, é isso? Isso. Aí, quando eu entrei atrasado aqui, vocês estavam falando de masturbação, de um comportamento de se masturbar, né? Aí eu queria entender, vocês estão linkando isso, pornografia, com o fato da masturbação? Aí eu estou entendendo que vocês estão lendo o comportamento de masturbar como algo que pode se tornar uma dependência comportamental, né? A Lisandra até fez uma correlação com dependência química, né? Eu queria entender, assim, vocês estão partindo para esse lado? Porque são muitos pontos de análise na minha compreensão aqui. Aqui a gente Falar está de num tudo? lado mais livre, a gente pode falar de tudo. É Ah, porque, tá. claro, existe a diferença entre a masturbação isolada e a masturbação reforçada com a pornografia, né? A longo Aham. prazo, isso se torna mais patológico. Mas a gente vai abordar outros pontos também, fique à vontade para trazer. Tá? O que você acha, inclusive, sobre esses outros pontos? Vamos trabalhar aqui. Quais deles que a gente É pode que pensar? Pode quando eu trazer. trouxe essa questão do vício, da dependência química, eu trouxe muito de um viés quando ele perguntou do que é normal e do que é patológico, entende? Aí foi muito nesse gancho que eu e o André, a gente estava conversando, trouxe para o debate do que realmente é normal e do que é patológico dentro desse contexto. Isso. É que eu penso que esse é um assunto muito sério para esse momento que a gente vive, né? De estar muito tempo conectado. Eu confesso para vocês que eu não me preparei teoricamente para essa conversa, então eu não fui ler nenhum estudo, eu não sei o que está sendo pesquisado sobre o assunto. E aí eu fico com muito receio de falar sobre, né? Mas se a gente pensar de uma forma bem genérica, vamos filosofar, né? A partir de alguma uma percepção teórica, alguma compreensão teórica, né? Quando eu penso no comportamento de consumir pornografia, aí eu vou pensar sempre na função disso, né? Para que o sujeito faz, né? Em que contexto ele faz. Quando eu penso em comportamento de se masturbar associado ao comportamento de consumir pornografia, porque notem que são duas coisas diferentes. Sim. Eu não posso dizer que todo mundo que consome pornografia necessariamente se masturba consumindo pornografia. A gente sabe que é um comportamento que está correlacionado. Aí eu fico pensando no para quê. Para que a pessoa consome pornografia? E aí eu não sei, eu nunca estudei a história da pornografia, fiquei curioso agora. Me peguei agora pensando qual a história da pornografia, como é que esse negócio surgiu?
É porque, às vezes, surgiu com uma função. Fico pensando nas questões relacionadas ao corpo, ao naturalismo, ao eroticismo. Agora, quando que a gente pegou isso, que talvez, não sei, estou jogando aqui, às vezes era até uma expressão artística em algum momento, e a gente começou a transformar, como o Rafael disse, em um estímulo reforçador, ou em um estímulo que vai eliciar uma série de reações corporais para me preparar, talvez, para uma masturbação, ou para me preparar para o sexo, ou para me fazer produzir alguma experiência, sentir, aliás, alguma experiência no corpo que eu não estou conseguindo sentir no contato humano-humano. Entende? Eu vou muito longe com esse negócio da pornografia. Eu dou umas viajadas nisso, porque eu não sei responder nada disso. Eu acho muito preocupante. Eu já tive casos de paciente que chegou, um especificamente. Esse não é um caso que chega comumente para mim, mas de um paciente, não era um homem gay, era um homem hétero, e ele estava com dificuldades em relação à pornografia. E aí eu estava muito interessado em entender qual que era a função disso. Mas ele já chegou com um discurso muito pronto de que ele tinha uma dependência de pornografia. Eu, particularmente, não via o comportamento ali como uma dependência. Eu via o comportamento dele como uma estratégia de fuga. Ele estava compensando um momento que ele estava vivendo específico da vida dele com um consumo exacerbado de pornografia. Até então, pornografia não fazia diferença na vida dele e ele tinha associado à pornografia o comportamento de se masturbar. Então, ele era um homem casado. E aí, o que ele percebia? Que, apesar do consumo da pornografia, isso não impactava diretamente na relação sexual dele com a esposa. Aí eu não conseguia fazer essa leitura. Qual que é o problema que isso está gerando para essa pessoa? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sentia que havia um problema. Aí eu vou para outros lugares. É relacionado à culpa, à construção que a gente tem social disso. Eu sou da época que falava que se a gente se masturbasse, nascia cabelo na palma da mão. Vocês já ouviram isso? Eu sou desse lugar. Há um contexto Nem sei se ainda Cara, a contam da isso espinha é para muito nossos real, né? adolescentes. Eu nem sei se contam isso para nossos adolescentes, mas, tipo assim, se você ficar fazendo isso, aí tinha um outro termo, né, que é mais popularmente conhecido, ninguém falava masturbação, né? Mas falava que se fizer aquilo ia nascer pelo na mão. Então, era uma certa coerção. Então, a gente tinha que fazer escondido, lavar bem a mão, para não nascer pelo na mão. Essa era a crença do adolescente. Passar Né? gilete Então, na mão. você tinha que ficar muito atento ali a sua mão. Olha que loucura, né? Então, algo que poderia ser saudável em algum nível passa a ser patológico, também porque temos questões culturais, sociais atreladas a isso, como Lisandra comentou, né? Então, eu fico pensando assim, qual que é a dimensão disso, né? Eu tenho muito receio de falar sobre isso e falar de uma forma taxativa, saca? Esse é o meu posicionamento, tenho muito receio disso. Mas é um assunto que eu acho que a gente precisa estudar mesmo como psicólogo. Aí eu deixo aqui, se isso for interessante, da gente até bancar um encontro de estudo sobre isso. Fazer um levantamento de alguns textos aí, se tem alguma pesquisa rolando, e a gente trazer alguma coisa assim mais concreta para discutir, que aí eu acho que fica legal, entendeu? Porque eu tenho muito medo de só bater papo sobre isso, né? Esse vídeo vai ficar online. Eu já fiz, Marcos. Tenho muito medo. Eu já fiz alguns cursinhos. Pois não? Eu já fiz alguns cursos sobre infidelidade. Pode falar. É porque acho que a ideia desse desculpa, agora tá já tendo foi. Um delay. Acho que a ideia desse encontro é ser um bate-papo tipo de boteco, sabe? Isso. Acho que é mais por isso. A gente não vai emitir, acho que nenhuma. Não vamos cagar regra. Nenhuma regra, nenhuma coisa nesse sentido. É mais para a gente dar nossas opiniões mesmo, embasadas ou não. Isso. Aí, pegando um ponto do que tu falou, Marcos, que eu super apoio a gente fazer algo em relação ao estudo disso, a gente pode trazer isso para uma outra call mais fundada, com artigos e tudo mais. Ou também a gente trabalha isso no fórum. Né? Sim, numa masterclass, acho super válido. Um encontro único, assim, só para a gente discutir isso, mas com alguma referência. Sim, sim. É porque a psicologia de boteco é algo mais informal, é algo mais assim, vamos conversar aqui, fique tranquilo, tá? E aí, cara, se tu falar alguma coisa que fala assim, putz, me arrependi, e aí serve pra todos, tá?
Putz, me arrependi, falei merda. É só tu me avisar o horário que tu falou assim, tipo, às 10h36 eu falei, corta. Eu vou lá e corto antes de postar. Eu cortei umas no começo, acho que foi 3 ou 4 vezes que eu cortei no primeiro bate-papo. Eu falei, melhor tirar isso aqui. Mas fiquem tranquilos, aqui a gente vai despejar ideias e bater um papo sobre, tá? Ó, Se como quiser, sugestão, né? Eu tenho alguns cursos livres sobre isso, que é um tema que chega muito na maioria dos meus pacientes homens. Né? Esse é um tema muito recorrente na minha clínica. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu já fiz alguns cursos de infidelidade conjugal, pornografia, também acabo estudando muito essa questão das disfunções sexuais, que muitas vezes ela está relacionada à pornografia. E, e aí, o que eu penso, Marcos, em relação a isso? É uma demanda em que pode aparecer para todos nós na clínica, entende? Eu tenho percebido muito isso. Antes eu ficava muito assim, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que atender um nicho, porém eu não tenho controle das demandas que esse sujeito vai trazer, entende? Por exemplo, é, eu já atendi um casal em que eles tinham essa demanda da pornografia e da masturbação, e eles não conseguiam ter relações sexuais, os dois juntos, e eram casados. Por quê? Porque Os eles dois tinham tinham problema? vícios, e isso, os dois assistiam vídeos, eles me procuraram por essa demanda. Os dois tinham uma percepção do que era sexo, e consumia desde muito tempo, era um casal evangélico. Eles consumiam há muito tempo vídeos pornográficos e cada um tinha a sua ideia de sexo individualmente. E na igreja, depois, tipo, na igreja evangélica, tem toda essa questão, né, da virgindade, de ter que só ter relação sexual após casamento. E o que aconteceu na situação deles? Eles não conseguiam ter relação sexual junto, não tinham prazer de estar junto, porque não era igual aos vídeos. Então, acabava sendo uma demanda bem complexa, porque tem um contexto religioso, tem uma super estimulação, né, de vídeos pornográficos. Pode continuar, Liz. E era só trazendo mesmo esse contexto que o Marcos trouxe, né, das demandas e o quanto é importante a gente ler mais sobre isso. Por exemplo, eu vou agora em setembro para um congresso de sexualidade, justamente por conta dessas demandas que aparecem na clínica sem eu acabar tendo um controle. Entende? Tanto homem quanto mulher também tem esse comportamento e é muito importante que a gente tenha domínio, ou ao menos conhecimento mínimo sobre o assunto. Sim, sim. E aí, pegando um ponto, já que a gente pode debater sobre, o Marcos falou sobre a história da pornografia que a gente não tem conhecimento. Eu também não parei pra analisar, tá, Marcos? Mas o que a gente Me vê. gerou, me gerou, quando eu tava falando, eu pensei nisso. Gente, mas qual que é a história da pornografia? Eu fiquei curioso também. Eu fiquei Veio curioso. de imediato, falei. E aí, o segundo tema desse bate-papo vem um pouco disso, porque o OnlyFans, ele querendo ou não, se torna parte da história da pornografia como uma evolução do que a gente vê antes. Uma indústria que explorava as modelos, pagava merriquíssimo, né? Muito mal. E, enfim, tem muitas histórias ali de suicídio, de depressão nas modelos, porque era uma exploração realmente muito intensa. E hoje existe essa parte que diz, ó, a galera tem mais liberdade hoje, tem mais autonomia, porque eles são meio que donos do próprio negócio, né? Tanto os modelos quanto as modelos, por ser um negócio de uma pessoa só, não uma indústria. Mesmo que o OnlyFans seja uma empresa, né? Mas acho que deu pra entender. E aí, já pegando esse gancho, queria saber de vocês sobre a questão do OnlyFans, se realmente, na visão de vocês, é liberdade ou é algo mais ilusório, da pessoa estar refém da própria imagem, das consequências, caso em algum momento ela decida parar de vender conteúdo adulto, enfim, o que vocês acham sobre isso? Acho um negócio como Opa. qualquer outro negócio. Certo. Só não pode fazer com crianças com menores de idade. Eu acho que qualquer adulto
que se julgar ali possível, né, de fazer dinheiro com isso, entender que aquilo ali é um negócio, eu acho Uhum. que tá válido. Não faça um julgamento de valor sobre isso. Até a gente brinca, não sei se vocês brincam com seus amigos, queria eu ter corpo para poder ter um OnlyFans, né? Que eu Sim. acho que Estava daria falando mais disso dinheiro ontem. até do que psicologia. É, E tem gente que se interessa por Eu acho tudo, interessante, por né? exemplo, são temas que eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade, sabe? Por exemplo, eu já tive um caso de atendimento, acho que na época da clínica, na faculdade ainda, de atender uma pessoa como garota de programa. E é muito, como é que eu posso dizer? É muito complexo a fala e o discurso delas, por quê? Porque vem tanto uma questão financeira, né? Porque muitas delas ali continuam tendo uma vida secular, normalmente, mas também, por exemplo, o que eu percebo que hoje mudou muito é o acesso do toque físico que elas não têm, não se sentem mais tão invadidas da forma em que era antes, entende? Por exemplo, de muitos homens pedirem algumas práticas que às vezes elas não aceitavam e ter que fazer aquilo por conta do dinheiro. Mas só que quando a gente olha isso também, tem toda uma questão de uma exposição de imagem, que caiu na internet vai ficar, e qualquer pessoa vai usar essa imagem. Então, quando eu penso nesse assunto, eu penso muito no viés de que antes era uma prática mais velada, mais escondida, que ficava só entre aquelas duas pessoas, só que tinha muitas consequências em relação à pessoa fisicamente, né? E hoje, e hoje tem mais a consequência da exposição da imagem, entende? Tipo, ela não tem mais aquela questão física, entende? Tipo, mas tem muito essa questão de a tua imagem vai ficar exposta ali na internet, qualquer pessoa vai ter uso dela. Então, há muitas essas controvérsias, entende? Do que como se muitas pessoas trazem, né? Desse discurso de, isso evolui, mas há muitas consequências. Manda, Marcão. Eu acho uma evolução no ponto no sentido de que a pessoa passa a se responsabilizar pelo conteúdo que ela produz, pelas parcerias que ela tem, né? A plataforma, se a gente pensar em OnlyFans e outros, né? Quem consome ali paga por esse conteúdo, tem termos de uso lá, e é claro que eu não estou defendendo isso, acho que deve ser tudo muito frágil, como muita coisa é na internet. Mas quem está ali vendendo imagens do próprio corpo ou performances em práticas sexuais, ela não está mais submetida, como antes, bem, acho que foi o Rafael que falou, né, a uma indústria que detinha todo o poder de imagem daquela pessoa. Então, se você fosse, assim como já aconteceu, né, não sei se vocês já acompanharam, mas eu já acompanhei casos de... Tem um ator pornô muito famoso no mundo gay, acho que era Henry Lois, era muito famoso, era da minha adolescência, adorava os vídeos dele, me desfrutava daquele corpo maravilhoso. E aí ele deixa a pornografia em um dado momento da vida dele e ele foi investir no mercado como é que fala? Foi empreender. Acho que ele abriu cafeterias, alguma coisa assim. Se não me engano, tem uma entrevista dele até com a Marília Gabriela, não é isso? Que ela lá de frente com Gabi, Uhum. né? Então eu fico pensando assim, se a gente procurar na internet, a gente ainda vai achar coisa dele. Mas não vai estar no perfil dele, vai estar, sabe, em vários lugares, né? Talvez se a gente tivesse uma indústria aí que limitasse essa cópia e essa distribuição desses vídeos, seria até saudável, né? A gente sabe que não tem. Né? Concordo com o Lisandro, caiu na internet, vai estar na internet, mas a gente tem de alguma forma, sei lá, acho que está um pouco diferente e num sentido positivo. Quando você tem alguém que eu coloco ali o meu vídeo, eu estou me responsabilizando por isso, né? Não digo que antes as pessoas não se responsabilizavam, né? Mas eu acho assim que quem entra nesse negócio, nesse mundo, sabe de alguma forma no que está entrando, saca? 2026, tudo que tem na internet pode ser altamente reproduzido. Então as pessoas elas sabem, né? Por isso que eu reforço, desde que não seja criança, acho que está valendo, e os adultos têm que se responsabilizar. Acho que eu vou por aí. Depois eu falo mais. Show. A gente pode olhar para um outro ponto também, que é a segurança. Segurança física, né? Principalmente de garotas de programa que estavam muito sujeitas à violência, né? E elas, na internet, têm esse
respaldo de que elas estão distantes e estão fisicamente seguras. Lógico que, enfim, tem outros pontos a serem falados aqui, mas acho que é interessante pontuar aqui. Queria saber do restante. Estou achando vocês muito calados, tá? Podem ligar o microfone e falar o que vocês acham sobre. Tô escutando. Eu acho que eu compartilho muito da opinião do Marcos, assim, quando ele traz os pontos dele. Principalmente quando a gente vai pensar, né, na pessoa que produz o conteúdo, realmente, eu acho que a gente está numa fase agora que as pessoas têm muita noção das consequências dessa exposição, só que tantas outras são, não sei se ludibriada seria a palavra, por achar que vai ganhar muito, que vai fazer 10 mil por mês, sendo que a gente sabe que é uma pequena porcentagem. E olhando para isso, pensando que é uma consequência do momento histórico, do capitalismo que a gente vive, né? Que as pessoas elas estão aí desesperadas, que cada vez menos você tem segurança financeira por N razões, e é uma forma, é um empreendimento, né? Que a gente falou lá no começo, como qualquer outro trabalho, tá aí. Se você tem culhões para sustentar, você entra nessa, mas, por exemplo, que nem eu vi esses dias mesmo, um cara que é autista falando disso, falando que ele não conseguia trabalhar no CLT, no formato CLT, e ele encontrou uma forma de continuar tendo minimamente uma renda. Então, eu acho que é muito mais uma questão social, às vezes, que leva as pessoas a optarem por isso, do que, por exemplo, uma questão de fetichização, da pessoa querer, né, gostar dessa exposição. Obviamente que tem, sim, os casos que as pessoas acho que fazem isso por gostarem, né, da exposição, mas se a gente for pensar, é muito mais uma questão, às vezes, financeira, né, que a pessoa acaba fazendo isso. Então, eu acho que eu vou depender isso. É melhor, assim, que a pessoa tenha um mínimo de controle, que ela não se expõe tanto a risco, né, do que antigamente. Só que daí também tem aquele discurso, às vezes, de, porque é um empoderamento, não sei o quê, não sei das quantas, e não sei o quanto que é. Para vocês, é? Então, Se a gente for pegar, por exemplo, a mesma crítica que fazem, às vezes, aqueles movimentos feministas mais liberais, que elas vão lá, tipo, sem camisa e falam, o corpo livre e tal, não sei o quê. E daí você vai ver, tipo, tá, beleza, você tá defendendo o corpo livre, mas qual corpo livre você tá defendendo? O branco cis? Ou você tá defendendo todos os corpos? É um empoderamento, mas empoderamento de quem? Então, eu acho que envolve outras nuances aí a serem vistas, não só além do que a gente começou falando, né, do consumo como algo, um vício. excelente reflexão essa sua, Wendel. Você me leva para um lugar de pensar também em quais corpos que produzem, né, que são comprados quando a gente pensa numa plataforma dessa, né? E por quem eles são comprados, né? Se a gente tivesse um levantamento disso para entender que tipo de corpo de homem que é consumido num OnlyFans da vida, né? Que tipo de corpo de mulher é consumido, é bem pago, existe um mercado igual para todos, né? Se a gente fosse verificar, essas pessoas vêm de qual extrato social, né? Acho que essas reflexões, elas são muito importantes mesmo, para a gente entender isso. E a gente vai, sei lá, será que eu gostei muito da sua reflexão nesse sentido, né? Será que as pessoas, elas estão lá por prazer? Acredito que muitas estão, né? Assim como temos muitas pessoas que trabalham por prazer, pessoas vão trabalhar em função do prazer daquele trabalho também. Outras não, outras estão ali, como você disse, dessa pessoa com autismo, né? Como uma alternativa de trabalho. Assim como, né, se a gente vai lá para o lado da prostituição, né, a gente vai encontrar pessoas que se prostituem também, encontram ali um trabalho que as agrada, e outras que estão ali porque elas precisam estar. Muitas mulheres trans, por exemplo, hoje, é a nossa realidade, muito comum na universidade, recebe estudantes que ingressam, que a única fonte de renda delas é a prostituição, e a universidade é a primeira porta que está se abrindo para elas saírem desse lugar. E é um lugar que elas não querem estar, né? Que o mercado de trabalho não absorve essas pessoas. Então, são muitas camadas, né? E a gente começou falando de pornografia como algo divertido. Pesando o clima.
Mas é assim mesmo, a gente vai. Tudo tá conectado, querendo ou não, todos os assuntos. Então a gente vai seguindo aqui conforme a conversa vai evoluindo, né? Vitão, Edela, quero saber de vocês. Falaram nada até agora. Quem quer começar? Pode ir, pode ir. Bom dia, pessoal. Eu até quero me propor, eu tenho especialização em sexualidade humana. Se o Rafa liberar, a gente pode fazer uma call com relação a isso. Eu Bora? acho que quando a gente fala sobre isso, a gente abre muito viés. Primeiro de tudo, quando a gente fala de sexo, é diferente de sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está sendo distinto com relação ao sexo. Mas, enfim, num todo, muito mais voltado para a questão do OnlyFans ali, que é o último assunto que a gente tem falado e abordado, vem também a questão do privacy, né? E aí a gente fala no quesito, tá, qual o corpo que vende? Para além da imagem, a gente tem que pensar que, por exemplo, eu atendo muita situação que realmente os pacientes trabalham com isso, que possuem uma renda significativa com relação a isso, mas a destruição da imagem literalmente não é aquela que ele vende, entendeu? Então, por trás também desse programa, tanto sendo uma atuação por biscoito, porque existe muito isso, né? A questão do ego, tratar isso também é uma fase bem delicada, creio eu, mas não é aquilo que eu quero apenas me provar para o outro, mas é aquilo que eu estou mostrando, eu estou aceitando de fato, tipo, eu aceito meu corpo, eu sou um gostoso, e principalmente a imagem do tipo, beleza, consegui ter o corpo ideal minimamente para me vender. E agora, de repente, tive uma depressão, que foi, por exemplo, né, trago um caso clínico aqui, que eu acho que a gente está num ambiente seguro. E aí se depara com uns quilos a mais, e aí eu já não sou mais tão gostosa, eu não sou mais tão desejada, eu já não tenho mais tanto essa renda. Então, quando a gente abre esse leque, eu acho que ela fica muito, tipo, gigantesco para a gente abordar várias situações. No contexto hoje da pornografia, que foi o primeiro assunto citado, já de cara, assim, eu acredito que também vem num contexto, tipo, todo, assim, você tem que avaliar o ambiente, entendeu? Da mesma forma que, de repente, um casal evangélico, que foi mais ou menos o que trouxeram ali, que não estavam se satisfazendo, existe também aquele que, de repente, pode estar super ativo sexualmente a vida toda, mas, de repente, cai numa pornografia e não consegue mais, literalmente, ter uma ejaculação com relação ao parceiro, entendeu? Ou a parceira, enfim, né? Fala de modo geral justamente pela questão de gênero. Mas eu acredito que isso seja bem significativo e abre muito leque, assim, para aprofundar mesmo. Infelizmente, a gente pisa muito no raso quando a gente traz, tipo, uma coisa mais evidenciada. Hoje, dentro da questão mais, psicologia baseada em evidências mesmo, a gente não tem uma segurança que respalde, isso realmente é seguro. Ou a TCC, hoje, realmente, nesse modo, a TCC acaba sendo, para a pornografia, uma psicoeducação é basicamente o correto a ser seguido, digamos assim, né? Seria um tratamento padrão ouro. Mas até que ponto? Porque eu preciso avaliar o contexto num todo, né? Então, a gente ainda tem viés ainda é muito vago o tratamento padrão para isso, justamente por ser também um assunto muito fechado, tipo, zelado. Agora que a gente está começando um pouco mais. Que vai pro rolê que nem o Marcos falou, tipo, medo, não pode, reprima, é errado. Não precisa nem ir longe, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, e aí, tem toda a questão de fase. Então, se o piu-piu ficar duro, é o meu machão. Mas se fosse uma menina que fosse coçar qualquer outro tipo ou parte, não, para que isso é feio. Não vamos muito distante, né? A nossa sociedade é basicamente isso. Então, é uma linha tênue, digamos assim. Mas é um assunto bem interessante. Eu gosto bastante. Isso é interessante, por exemplo, eu e outra psicóloga parceira, a gente estuda e atende casos, né, de sexualidade, disfunções, só que, por exemplo, é uma dificuldade da gente como mulher falar sobre isso abertamente em rede social, porque acaba tendo uma distorção da nossa própria imagem como mulher e, por exemplo, ela usa muito o Google para anúncio. Chega muitos casos de assédio, ela é muito assediada, então ela teve uma tomada de decisão mesmo profissionalmente de não expor esse tipo de conteúdo, por exemplo, em rede social devido à questão do assédio. Até mesmo se for a gente mulher falando sobre esse tema,
é diferente de um homem trazendo o mesmo tema. Sim, isso eu concordo 100%. Até porque o público, vou dizer assim, entre aspas, viciado em pornografia, ele tem uma forma de pensar muito diferente do que se é normal. Então é óbvio que ele vai sexualizar mais. Eu queria abrir um ponto com vocês aqui em relação à autoestima, que a Adela chegou a comentar. A pessoa que trabalha com a própria imagem corporal, ela está muito mais suscetível a comentários do seu corpo, né? Acredito que seja até redundante falar isso. Mas partindo desse princípio, queria saber o que vocês acham em relação à, à forma que essa exposição acontece, né? De como é que vocês enxergam esse lado da pessoa, do produtor, perante a esses comentários. Não sei se eu consegui trazer de fato a pergunta, mas deu para entender? Não, Eu não entendi o que você quis dizer. Tá, então Você diz num esquece. contexto geral, tipo, qual é a opinião, como lidar com a opinião do outro, tendo em vista que ele já construiu isso perante uma imagem? Isso? É porque eu ia puxar para um lado de que nem o Marcos falou, é um trabalho como qualquer outro. Ok, a gente enxerga isso, acredito que seja unanimidade. Mas se a gente for olhar para um lado mais social da coisa, tem boa muito parte bem. existe o preconceito. Então, por ela estar com uma imagem mais exposta e qualquer pessoa pode acessar, é muito comum vazamentos, por exemplo, em OnlyFans, acho que é privacy, sei lá, enfim. É muito Uhum. comum, né? E como o Marcos e a Lisandra falaram, caiu uma vez na internet, vai ficar na internet. E apesar de que nós aqui enxergamos que é um trabalho como qualquer outro, no social ali, no contexto país, Brasil, não é assim que funciona. A imagem dela fica, entre aspas, suja, né, para as outras pessoas. Eu percebo assim, por exemplo, há muito, por exemplo, eu já acompanhei em casos de pessoas que tinham, de uma mulher em que tinha esse trabalho, como é que eu posso dizer, presencialmente, e Uhum, mudou para, por exemplo, uma plataforma, né? Aí entra muito naquele contexto de que várias outras pessoas estão vendo, eu consigo ganhar mais. Quando a gente olha para um viés financeiro, elas se beneficiam muito em relação a isso e mantêm o trabalho. Só que uhum, quando a gente começa a olhar para um viés cognitivo e um viés ele, mais emocional, eu percebo que o adoecimento é muito maior. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atender um digital influencer bem grande, maiores, né? Essas pessoas que produzem conteúdo independente do Nicho. nicho sofrem tem um nível de adoecimento muito alto pela superexposição e também pela a própria percepção da própria imagem, né? Então, o que é que eu percebo nessas mulheres, por exemplo, quem produz esse tipo de conteúdo? Se vocês observarem, são sempre mulheres que já têm um poder aquisitivo maior, né? Cheias de cirurgia, com mega hair, as unhas muito bem feitas. Então eu percebo que a consequência disso, muitas vezes é uma distorção de imagem, é uma alteração de humor, é uma questão de autoestima. E como vocês mesmos já trouxeram, é um assunto e um tema tão amplo para a gente debater que não tem como ser só um trechinho, sabe? Porque isso é muito complexo e vai de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, a gente já trouxe aqui um contexto cultural, um contexto social, um contexto financeiro. E tudo isso vai influenciar no comportamento desses homens ou mulheres, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar nessa questão da prostituição, que mesmo que seja, eu penso assim, uma opinião particular minha, mesmo que seja ali, eu produzo um vídeo, é prostituição da mesma forma se aquela pessoa está tendo um ganho, um consumo. Outras pessoas estão tendo um consumo. Então, o que é que eu penso através disso? Isso pode, sim, gerar um sofrimento psíquico, mas aquelas pessoas que estão nesse meio são bem conscientes do que pode acontecer ou não. Entende? Exato. E aí, só pegando um ponto, Wendel, que foi comentado sobre psicoeducação, né? Acredito eu que tanto para o produtor quanto para o consumidor, isso já é bem óbvio.
que pornografia pode ser patológico, que faz mal, consumo exacerbado, X, Y, Z. E aí, será que só a psicoeducação ela é suficiente para evitar o consumo patológico? Não, sem dúvida. Que tipo Não, de estratégias vocês pensariam a nível social para reduzir esses casos? Vitão, tá calado aí. O que tu é pensaria? muito. Tem que Aqui fazer uma toda análise hora, muito de contexto e de função. É muito individual. Não tem como generalizar muito isso. na hora eu vi a Edela, essa é a pronúncia certa, né? Não quero errar. É Edila, mas não é o primeiro e nem o último, tá? Porque eu tive uma professora Edela, aí o Rafael falou Edela, eu falei, e agora? Edela, Ixi, então eu Edela. tava falando errado esse tempo todinho. Foi mal. Eu vi, Desculpa. então, é que eu vi a Edela antes tentando falar, e obviamente eu vi que ela ia acrescentar também. Mas, poxa, cara, quando vocês estavam falando aí, só psicoeducação realmente não vai adiantar. Porque, por exemplo, você imagina alguém que já está ganhando muita grana, porque realmente o negócio às vezes tem uma escalada, né? Uhum. Por mais que tenha um cenário negativo, a partir do momento que o paciente ele vai te dando assim caminhos que ele vai suportando algum possível interesse em uma profissão nova, um estudo novo, você vai cercando esses outros meios para ir reforçando, né, esse interesse em possivelmente outras áreas. Mas tem um ponto também que eu estava pensando bastante aqui, que é muito mais sobre aquele conceito de liberdade que você falou, né? Será que elas estão livres? Eu penso muito que depende, porque Marcos deu risada, né? Porque Fica livre no nosso tempo. é, mas Algum é de nós principalmente aqui somos livres? É um outro debate. é porque assim a gente pensa que na maioria dos nossos comportamentos, principalmente esse de você se expor, você obviamente tem aquela por todo o contexto social, não consegue arrumar um emprego, às vezes porque é uma mulher trans, a gente sabe que infelizmente aqui em São Paulo mesmo, é só você ver lá no centro de São Paulo, cara, tem de monte, porque eles são expulsos, elas são expulsas do mercado de trabalho. Ninguém aceita, tem um baita preconceito, ou se não vai conseguir trabalho num call center. Pô, quem vai conseguir sustentar, né? Mas, além disso, quando também existe todo um viés ansioso, que isso que pega também bastante, algumas mulheres que dentro desse cenário estão ansiosas, porque aí começam também a sentir todo o cenário negativo por conta da exposição, por conta de todas aquelas coisas. Hoje tem a IA, através de uma foto sua se faz vídeos, né, pornográficos hoje, que a pessoa nem quis, enfim. E isso depois vai até para um crime, porque a pessoa vai fazendo aquela barganha e chantagem, né? Ela pode se ver dentro de um cenário ansioso de talvez enxergar a sua idade um pouco mais avançada ou avançando, se comparado a um tempo de estudo de uma faculdade, que são 4 ou 5 anos, mais a inserção do trabalho para ganhar um salário mínimo. E aí existe o comportamento de segurança, por conta do medo do que pode ser, de continuar nesse cenário. Então, onde tem liberdade nisso? Não tem. De ficar, não tem. Então, todos os nossos comportamentos eles podem rodear muito por esse cenário da ansiedade e preocupação, ou sofrimento por ansiedade, né? Principalmente quando a gente fala de preocupação nesses casos, pelo excesso dessa preocupação, a gente acaba não fazendo alguma coisa nova. Então, a preocupação vai ser boa? Talvez no caso delas, vai continuar, sabe, empurrando elas para esses lugares. É um desafio do caramba. Acho que eu nunca peguei um paciente assim, mas imagino que é um passo muito pequenininho de cada vez. Isa e Marcos estavam com mão levantada. Vocês querem pontuar alguma coisa?
Pode falar, Isa. Pode falar, mano. Só que eu tô ocupada com um negocinho que daqui a pouco eu falo. Ah, sim, é que você tinha levantado primeiro. É porque quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando também, ok, se a gente parte do princípio que pornografia sempre esteve presente na história da humanidade, né? Vamos lá, desde muito, muito tempo. Aí eu fiquei pensando se esse excesso que talvez a gente esteja vivendo hoje, será que a gente pode chamar de excesso? Ou porque ela está mais acessível, não sei. Às vezes antes as pessoas não consumiam mais porque era mais difícil de obter, então hoje é mais fácil obter, você consome. O quanto que também isso não está relacionado aos valores do nosso tempo, né? E eu estou dizendo dos valores em termos de produtividade mesmo, de... Como que eu poderia colocar outras palavras? Estou com um pouco de dificuldade, mas, pô, o que é considerado o normal da nossa época, né? Será que o normal da nossa época não é de fato isso? Você fazer, você produzir a partir daquilo que você tem, você ser o senhor de si mesmo, né? Num outro momento a gente estaria seguindo regras talvez mais rígidas, advindas de religiões ou regras sociais que seriam punitivas, né? Acredito que tem países que pornografia deve ser até crime ainda, né? Ou, aliás, prostituição, desculpa, prostituição deve ser até crime ainda. Mas se a gente pensar nisso tudo, né? Talvez seja o valor, faça parte dos valores da nossa sociedade, dessa sociedade ocidental, né? Onde cada um é dono de si mesmo, tem poder, pode, não sei, o que não necessariamente é uma verdade, mas que é posto para a gente, né? Da mesma forma que se você se esforçar, se você fizer tudo certinho, se você tiver presença na internet, você vai obter algum retorno, né? Enfim, não sei, talvez seja só um sintoma, sabe, da nossa época mesmo. E aí, aí as pessoas que estão mais vulneráveis vão de alguma forma serem submetidas mais facilmente a isso, né? Então, se eu tenho uma condição socioeconômica mais favorecida, eu vou precisar menos me submeter a isso, porque eu vou usar o meu poder em outras áreas, não vou precisar expor meu corpo, não sei. Estou bem, assim, bem devaneando mesmo. Eu acho que é uma característica da nossa geração, tá todo mundo online. Não é à toa que nós mesmos aqui temos nossos perfis no Instagram para compartilhar coisas que escolhemos, estamos expostos, dadas as devidas proporções. Existe um julgamento das pessoas que produzem, dos psicólogos, aí falar, quer ser blogueiro, tá se expondo, tá criando. Então, dadas as devidas proporções, todo mundo, de alguma forma, que se expõe na internet, está escolhendo isso de uma necessidade, porque é o que o mercado pede hoje. Nós estamos nos expondo a partir desse lugar que a gente ocupa, enquanto psicólogo, né? Talvez se a gente não tivesse outra forma de profissionalizar o nosso tempo, talvez a gente poderia fazer isso também, não sei. Porque é essa necessidade que eu percebo. Se você não tiver online, você não existe, né? As Exatamente. redes sociais é a nova praça. Não sei se eu venho de cidade pequena, então quem tinha uma empresa pintava no banco da praça a marca da empresa. As pessoas passavam lá, né? Ou então você expunha em cartazes na rua, outdoor, né? Um jornal Da vendo os igreja, anúncios. jornal comunitário, né? O psicólogo estava ali. Hoje a praça é a rede social, né? Então, para essas pessoas que entendem que a produção delas, a forma delas contribuírem para esse mundo capitalista que a gente vive ordinário, é vendendo a si mesma, né? Mas vendendo o próprio corpo, né? A exposição mais íntima de quem elas são, não sei, talvez seja um sintoma do nosso tempo, né? Fica aí para você. Quando eu paro para pensar sobre isso, até mesmo que vocês trouxeram, né? O Vitor trouxe um pouco sobre a ansiedade, o Marco trouxe também essa questão, o Marcos e o Wendel trouxe essa questão da estimulação. Aí a gente pensa um pouco sobre hoje no na atualidade, vem muito uma questão de uma superestimulação, né? A tudo, nós somos expostos. Só que quando a gente vai pensar nesses comportamentos também, cabe até a gente, como psicólogo, prestar muita atenção em relação a o que é normal, o que é esperado, entende? E o que é que vai se tornando patológico para ter um adoecimento dessas pessoas, desses sujeitos. Não sei se vocês conseguem me entender. Por exemplo,
E aí, quando a gente pensa sobre o adoecimento em si, a gente vai pensar muito em relação aos transtornos de impulso, entende? Que entra muitos outros, que, por exemplo, são essa questão dessa falta de controle, né? Quando a gente vai falar nisso, num vício, ou entrar dentro de um adoecimento, seja numa ansiedade, seja num medo, numa vergonha, ou culpa, ou o próprio prazer. A gente é importante, como profissional, também olhar por esse viés, entende? Além dessa exposição, além das questões culturais, eu percebo muito mais a questão do próprio sofrimento mesmo, ou até mesmo essa questão do prazer, do alívio. Alguém quer apontar alguma coisa? Eu vou puxar mais um tópico aqui. Eu vou jogar de novo isso, porque o que é normal não é sempre uma convenção do tempo, né? Se a gente pensar, definir o que é excesso, vamos pensar no comportamento de consumir pornografia, o que é excesso? O que é normal? É uma convenção do nosso tempo. Então, pornografia não vai ser um problema desde que ela mantenha um sujeito produtivo, que o nosso tempo, o que é normal é isso, é ser produtivo. Se isso impede a nossa produtividade, a nossa contribuição para a manutenção do sistema como ele está posto, passa a não ser normal. Porque eu fico pensando nisso, voltando, aí eu vou lá em Dalga Larrondo, em psicopatologia, o que é normal, o que é patológico, né? Inclusive tem um livro filosófico lá terrível, né? O Normal e o Patológico, acho que esse é o nome lá de um francês, que, pelo amor de Deus, não me façam ler aquele livro de novo. Você lê um livro inteiro para você entender que o que é normal e o que é patológico depende, né? Então, assim, eu acho que é isso. Hoje, no nosso tempo, o que você, pensando na pornografia, o que caracterizaria excesso para a gente chamar de patológico, né? E na hora de pensar nesses critérios, está vindo de onde? Quem está pensando? Quem está pondo esses critérios? Por isso que eu insisto e volto, né? Como a Isadora já apontou em outro momento, a gente precisa voltar para uma análise funcional do negócio. Precisa ser uma análise funcional contextual o tempo todo. Porque se eu pego e rotulo isso, eu fico muito preocupado com todos os diagnósticos que estão colocados atualmente, do ponto de vista psicopatológico, mas se a gente coloca isso em caixas, né, se a gente parte da pornografia para essa premissa, o sujeito chega em sofrimento. Mas é porque ele chega em sofrimento que isso é um transtorno. Às vezes ele está em sofrimento dada as convenções que a gente tem hoje sociais, né? Aí a gente vai para o lugar lá, vou trazer para o meu lado. Tem a história individual do sujeito Isso, também, só né? para terminar meu raciocínio, Adora. O sexo ele é um reforço primário. Então, sim, ele satisfaz Adora. necessidades básicas. Pode Está falar. me ouvindo ainda? Tô. Desculpa, porque só para eu não perder meu raciocínio, porque a gente tem, por exemplo, a questão da homossexualidade. Hoje, para nós, está muito convencionado. A homossexualidade não é um transtorno, né? Mas em algum momento já foi. Então, eu fico pensando nisso, né, nesses critérios, né? Quem está dizendo o que é patológico e o que é normal sobre pornografia, sobre consumo, sobre masturbação, entendeu? Acho que esse é um ponto importante para nós psicólogos, talvez, pensarmos. E é justamente isso, né? Eu estava pensando, por exemplo, de quando esse sujeito já acaba indo, não sendo tão funcional. Eu não Entende? Por entendi exemplo, nada. acaba atrapalhando, Foi só pra mim? atrapalhando a rotina. Não, eu tô falando do contexto. Tá travando Não, um porque eu não pouco. tô te ouvindo, travou. Eu queria saber se estava travando para as outras pessoas Tá também. travando. Travou para mim também. Se você puder repetir, Lisandra, por favor. Não, peraí, acho que é a minha internet. Isa, tu ia pontuar alguma coisa quanto análise funcional? O que era? Eu perdi um pouco meu raciocínio. Tá. Mas assim também, tem esse lado sensível de perceber o que é sofrimento e o que é realmente transtorno, beleza. Mas o que também a gente pode ver que é um grande sofrimento, que também quando vem por um transtorno, ele vai pegar muitas áreas de vida. Tipo, um cara que ele pode ter um vício em pornografia, mas aí ele tá indo pro trabalho, ele tá
no meio de pessoas, ele acaba acessando, e aí chega no trabalho, ele vai ao banheiro, ele acessa novamente, ele demora mais do que deveria, é mandado embora, por consequência vai diminuindo o repertório, fica mais em casa, recluso, perde amizades, relacionamentos, fim de vida, porque às vezes assina, sei lá, alguma coisa aí para ter acesso, e não tem trabalho, pronto. Atingiu muitas áreas. Esse negócio também a gente precisa considerar. Agora, o sofrimento faz todo sentido a gente considerar. Por exemplo, quando é uma imposição da sociedade, faz todo sentido quando você, acho que foi o Marcos mesmo que comentou, que por conta da necessidade e abertura dessas empresas, como por exemplo Uber, enfim, todas essas, né, que cria uma fonte de captação de muitos interessados. Capta também um monte de pessoa que vai trabalhar, ganha em cima dos dois lados, e quem vai trabalhar pode ter essa necessidade ou esse sentimento de que é empresário. Tá ganhando muito dinheiro. Nisso é muito sensível. Aí a gente vai ter que olhar talvez individualmente sobre sofrimento patológico. Mas nem tudo vai ser patologia. Vai ser uma dificuldade dentro do contexto onde a sociedade cria uma porrada de demandas. Hoje ninguém fica sem exatamente mexer no celular. As crianças hoje já nascem mexendo no celular, fritando o cérebro delas, criando não só essa questão que é muito falada aí da dopamina, mas não é só isso, é também uma ideia do que vai sendo criado socialmente, dos reforços. Por exemplo, quem hoje na escola não tem celular já é ridicularizado. E a gente pode aplicar isso para todas as áreas da vida e para todas as idades. No final das contas, essa pessoa vai chegar na terapia, se chegar, que alguns acabam não conseguindo, porque também a terapia é cara, não é para todos, infelizmente, né? Por isso que eu, pelo menos, eu tento guardar uns 2 ou 3 horários e eu não cobro, né? Eu filtro quem eu não cobro nada, zero. Eu tento. E essas pessoas vão ter também dificuldades. Por quê? Porque resolução de problemas delas, né? O repertório de resolução de problemas, às vezes, precisa ser um pouco mais desenvolvido, né? Trabalhar muito essa questão do medo, evitação, comportamento de segurança, né? Enfim, ele é bem complexo. E quanto mais a gente, né? Pelo menos eu tenho essa sensação aqui enquanto eu falo. Quanto mais a gente começa a falar sobre, mais caixinhas vão se abrindo sobre a questão, né? Da seriedade do problema. Eu lembrei aqui que eu estava falando, mas é bem no sentido do que o Vitor trouxe, porque, assim, é muito difícil a gente falar dessa questão do que é patológico, que não é dentro do vício, não em pornografia, pelo mesmo que já foi dito aqui, né, de que eu acho que isso é uma análise muito funcional, contextual dos prejuízos ou não daquele sujeito específico. Então, a gente tem que olhar os níveis de seleção, né, do comportamento. Então, entendendo que o sexo é um reforçador primário, então, ele tem o peso de ser um reforçador primário, então, ele é um estímulo incondicionável que aumenta a probabilidade de um comportamento sem necessidade de um aprendizado prévio, né? Está relacionado ali a necessidades biológicas. Então, tem um peso muito forte isso, não é como qualquer reforçador, né? Tu tem que olhar a história de vida do sujeito, como que ele se relaciona com o sexo em si, o comportamento sexual e a sexualidade também, né? Que são aspectos diferentes, como a Adela trouxe. Então, isso também vai impactar em como ele vai se comportar diante do comportamento sexual e da própria sexualidade. E aí, gente, ainda tem as normas e regras culturais da cultura que o indivíduo está inserido. Então, para a gente caracterizar isso como patológico ou não, a gente tem que partir desses níveis, analisando ali o contexto do paciente. Então,
é importante a gente ter isso em vista, né? Eu acho que todo mundo, independente da abordagem ou não aqui, faz isso, né? Mas como a gente não está tratando casos individuais aqui, né? E nem vem ao caso a gente trazer essas questões por sigilo, mas eu acho que tem um ponto que é relevante, que eu vejo muito no consultório e em conversa com amigas, é sobre o impacto da pornografia no comportamento sexual humano, né? O quanto isso, a pornografia às vezes acaba ditando a forma das pessoas se comportarem sexualmente. Então, eu vejo muitas mulheres preocupadas com performance, assim como homens também, e às vezes, por serem inseridos nesse contexto da pornografia muito cedo, irem normalizando certas relações que podem ser problemáticas, pelo menos do meu ponto de vista, como reforçar questões de uma sociedade machista e patriarcal que a gente vive, então, de depreciação da mulher, de subjugá-la ali no ato sexual, de normalizar um sexo mais violento. E eu acho que esse é um impacto muito relevante para além do comportamento patológico ou não ali, mas do quanto esse contexto vai regulando as práticas sexuais dentro de uma cultura. Não sei o que vocês acham, se isso faz sentido ou não. Um ponto de reflexão em relação a isso é um pouco do que o Marcos falou sobre as regras sociais de acordo com a nossa geração, né? Na minha visão, pode ser a pornografia pode ter um impacto direto, sim, em como o comportamento sexual hoje existe. Por exemplo, se a gente for pegar a geração dos nossos pais e, e perguntar em relação à violência dentro do sexo, de tapa na cara, o soco na costela, enfim, não é normalizado. Todo mundo vai falar, pô, todo mundo não, né? Mas a maioria vai falar, não, isso não existe. O que hoje na nossa geração para baixo é bem mais normalizado. E aí fica a dúvida, será que isso é um impacto direto da pornografia? Ou realmente as regras sociais mudaram, os pensamentos mudaram e a pornografia é algo que é só um dos fatores que causou isso? O que vocês acham? E aí, quem vai? Primeiro, eu acho que a Isadora foi muito cirúrgica, ela fez uma excelente análise, né, geral da situação. Eu acho que talvez, para nós, talvez seja importante pensar nisso, qual o impacto da pornografia nas práticas sexuais do nosso tempo, e aí vice-versa também, como que a nossa expectativa em relação ao sexo, né, interfere nesse conteúdo que é produzido, porque pensa que esse conteúdo é produzido porque tem um público que consome, e esse público consome e se baseia nesse conteúdo. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra, né? É muito doido. O que o Rafael falou, eu acho que é importante a gente também destacar aqui. Hoje, a gente tem ali acho que a gente tem mais condições de pensar, ou a gente reflete um pouco sobre o lugar da mulher nisso, né? Sexo para a mulher precisa ser fonte de prazer também, né? Mas hoje, talvez lá para os nossos pais, avós, não era socialmente correto dar um soco na costela, mas o homem transava com a mulher sem nenhuma perspectiva de oferecer prazer para ela. Então, acho que é tão violento quanto dar o soco na costela, né? E essa mulher também ela não tinha, muitas vezes, nem condições de refletir sobre isso, era o normal. Então, o normal era ela estar ali numa posição passiva, permitir que o sexo acontecesse, ela não sentia nada com aquilo, além de incômodos, talvez, né? E estava posto. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque aí a gente vai para um lugar da pornografia que, mesmo que não seja verdade, a pornografia simula o prazer, né? Eu acho que é isso também que nos gera, enquanto seres humanos que consomem esse conteúdo em algum nível, acho que é isso que atrai, né? E aí, de diversas formas, a gente vai se atrair por um comportamento ali, uma experiência, né, naquela imagem, naquele vídeo de violência, e aquilo é que deixa ela excitada, e aí a gente vai lá para, sei lá, para as parafilias da vida, né? Ou a pessoa vai encontrar a satisfação justamente por perceber ali o prazer acontecendo, né? Olha, essa pessoa está sentindo prazer como eu não sinto. Se eu fizer assim, de repente eu sentirei também, né? Eu vou para esse lugar.
eu fico pensando assim, como que é muito, é muito complexo, vou usar a palavra complexa, por não conseguir achar outra no momento, como que é emaranhado, né, essa relação da pornografia e do consumo que a gente faz dela com os comportamentos sexuais de cada momento da história, né, do que a gente busca em termos de prazer hoje, sei lá. Eu fico muito perturbado nisso, eu não consigo chegar a nenhuma conclusão, né? Se vocês conseguirem trazer alguma reflexão mais concreta, por favor. Que eu fui aqui, eu fiz, explodir a cabeça depois da fala da Isabel. Eu acho que talvez a gente possa pensar que a pornografia seja um catalisador. Se a gente volta para o aspecto da exposição e uma grande quantidade de pessoas se expondo, o que de diferente você vai fazer para que as pessoas assinem o seu e não de outra pessoa? Então, o rolê de cada vez, você ir mais longe. Pro André Suraki. Por que que ela tá onde ela tá? Porque ela é uma pessoa que chutou o balde e tem desde opiniões polêmicas a comportamentos que as pessoas, no geral, veem como problemático. Então, eu acho que Ela é marqueteira dentro do. ela sabe jogar o jogo, ela sabe o que as pessoas vão querer consumir, e ela tá dando isso para as pessoas. Então eu acho que talvez o que acontece é que algumas coisas que em outros momentos elas estavam ocultas aí, né, de prazer, de forma de se relacionar, a pornografia é catalisador de deixar isso público, tornar isso, sim, coisas que as pessoas tinham vergonha, às vezes, de falar, né, de expor que gostavam, e agora tá aí, tá todo mundo vendo. É meio gay, galera. Pé. É um negócio que uma galera anos atrás não se falava. Hoje em dia é extremamente normal falar fetiche por pé. Por pé, por axila, por pelo. Se a gente for pegar o contexto. Então, assim, eu acho que talvez essa erotização, tudo, ela serva muito como essa questão de dar luz às coisas que sempre estiveram ali de alguma forma, né? Não Eu sei. concordo contigo, Wendel, mas eu tenho talvez um ponto a acrescentar. Desculpa, Marco, é rapidinho, vou tentar ser sucinta. Eu acho que, assim, beleza, traz à tona coisas que talvez já acontecessem no off, concordo, porque sexo é um tabu, né? Mas eu acho também que ela acaba proporcionando uma dessensibilização a certas questões que eu acho que não deveriam ser dessensibilizadas, tipo violência, né? Então, eu não sei se vocês já atenderam algum caso nesse sentido, mas eu já de, de pessoas que consumiam um conteúdo pornográfico violento e cada vez mais iam ficando dessensibilizados com relação àquela violência, a ponto de a coisa ir crescendo, 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 e o relato ser de, tipo assim, eu gosto de, sei lá, coisas Uhum. bem esdrúxulas mesmo, preocupantes, assim. E não sei se isso é uma regra, como que é, eu sei que isso aconteceu comigo, eu atendi uma pessoa que trouxe esse relato, e eu vejo pessoas comentando sobre isso, assim, do quanto, como existe público para tudo dentro desse meio, assim, e as pessoas, obviamente, querem ter um diferencial para poder ter lugar naquele mercado, eu acho que isso vai, tipo assim, ficando sem limite, O né? Vai limiar vai ficando. subindo, né? Quanto o Isso. reforço vai perdendo, o limiar. E aí é violência com mulher, depois é violência com animal, depois é violência com criança, e aqui, e tem, o pior de tudo é isso, tem. Se você for na internet, existem essas coisas. Então, eu não sei, sabe, eu entendo que tem coisas muito bacanas, por exemplo, né, de tipo, mulheres poderem estar ganhando dinheiro com isso, tendo uma renda, sendo independente, apesar de que eu, particularmente, eu, Isadora, não, eu, Isadora psicóloga, eu acho um meio muito problemático de se trabalhar, porque você está reforçando padrões ali, questões que eu não acho legais para as mulheres. Mas eu acho que elas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Mas eu não acho legal, particularmente. Mas é isso que eu tinha para falar. 50 tons de putaria. É verdade. 50 tons de putaria.
É que é muito, né? Eu não vou lembrar de todos, mas não precisa nem muito longe. Aí o que acontece? Tu pega, vai no cinema. Eu lembro exatamente quando lançou, eu tava na época da faculdade. Cara, tu entra no cinema, é só mulherada assim, oh meu Deus, Christian Grey, não sei o que, blá, blá, blá. E todo mundo quer virar Anastácia da vida, entendeu? E aí, aqui a gente começa a normalizar e traz muito essa questão. E já dando um spoiler, dificilmente é algo que realmente seja patológico. Existem casos que não vêm só disso, né? Tanto que a gente não pode considerar, teoricamente, principalmente nós que somos profissionais de saúde, falar que existe vício em pornografia. Na verdade, não existe, porque não está no DSM. Evidentemente, se a gente olhar isso, o que a gente deve considerar é chamar que o sujeito realmente tem algum tipo de uso problemático de pornografia, mas não que isso seja um vício. Não pelo menos até que o DSM seja atualizado. Vai sair o 6 em breve, não é isso? Fiquei sabendo. Não estou sabendo, não, Talvez esteja dentro aí da mas pornografia. deve ter atualização com relação a isso, sim. O problema que eu acho de 50 tons de cinza é que ele mistura duas narrativas problemáticas. Uma que é a romantização do BDSM e esse discurso de amor romântico. Então, tipo assim, abre na cabeça das mulheres a ideia de que você pode encontrar um homem maravilhoso que te trate super bem, entendeu? Que vale buscar para jantar de helicóptero, sabe? Que vai lhe dar um apartamento, uma cobertura em Nova York e vai gostar de meter o cacete em você, sabe? E tudo bem, porque ele me dá tudo isso. Mas Então, olha como é que é interessante, como que os contextos eles implicam, né? Quando você tem esse personagem, né, te proporcionando isso, né, e de alguma forma isso, sei lá, é dolorido, mas é prazeroso, né? Como que isso é diferente do lugar do estupro, né? Eu não sei, eu não assisti 50 Tons de Cinza, gente, eu não posso falar sobre o filme, juro pra vocês. E eu não assisti porque na época eu fiquei muito, assim, eu não quero ver esse negócio, não concordo com o que as pessoas estão falando e eu não vou assistir. Acho que um dia eu assisto. Enfim, mas tô falando do ponto de vista da fantasia, tá? Se fantasiar algo é uma coisa e isso pode ser muito prazeroso na sua fantasia, na sua imaginação. Mas quando você vai para a prática, né, pode não ser. Quando você vê ali o vídeo, a pornografia, né, e aquilo ali parece ser muito prazeroso, né, mas aí quando você se submete àquilo, né, será que vai ser exatamente tão prazeroso quanto, né? Digo isso porque no mundo gay, né, tem várias práticas sexuais, né, acredito que no mundo hétero também existe, então tem gays que gostam de ser submissos ao outro, então eles vão permitir que se faça tudo que o outro quiser fazer com eles, né, e isso eu acho muito problemático, né, é a fantasia da pessoa, mas na prática ela pode se machucar, né? Como se machuca, né? Acontece, né? Então, esse limite aí eu volto um pouco atrás no que vocês estavam conversando antes, não lembro quem falou, mas acho que foi Isadora que estava falando, não lembro quem estava falando. Foi quando o Wendel falou, enfim, acho que foi o Wendel. O que gera o quê, né? O comportamento sexual das pessoas atualmente, os seus desejos, as suas buscas, isso gera o tipo de conteúdo que é produzido em termos de pornografia para atender a essa demanda, ou é o conteúdo da pornografia que gera a demanda? Fico pensando as duas coisas aí acontecendo. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a gente tem esses desejos em termos de um sexo mais diferente do que o corpo humano Animalesco. porque está sendo produzido um conteúdo na internet sobre isso e a gente quer experimentar aquilo, ou é das nossas necessidades, os nossos desejos não ditos, ou que a gente tem que manter escondidinho, que esses conteúdos estão surgindo para nos satisfazer, né? Conseguir me fazer entender? Cara, eu vou usar, assim, pensar. Eu tenho uma hipótese, assim, que pelo menos eu acho que faz sentido para mim, quando eu faço essa reflexão. Eu identifico que, obviamente, humildemente, que existe um tipo de acesso, uma pessoa tem um acesso a um vídeo e pode perceber que é sempre progressivo. Ele começa geralmente em relações a uma pessoa, são duas pessoas, aí já deixa de fazer graça. Aí ele escala. Uma pessoa
com 3, 4, aí vai subindo. Então, o padrão deixa de ser mais satisfatório por conta da expectativa, do desejo. Cria-se um desejo. Às vezes as pessoas, pelo menos eu já ouvi até isso em clínica, assim, que às vezes a pessoa sente muito mais desejo por alguém que está seminua do que propriamente nua. Ânsia de ter e vontade de possuir. Fantasia, né? É a A própria mente fantasia. cria. Depois tu vê se você alimenta ou não. E você fantasia do seu jeito. E esse negócio é muito progressivo. E aí você fica mal acostumado, porque o seu estímulo de prazer foi lá em cima, cara. E para depois você se acostumar com o básico. Cara, esse é um É o desafio também do caramba. a questão da pornografia ali, da ejaculação. Tu pega um homem independente de qual é o gênero dele, ele vai saber satisfazer qual é o toque, qual é o movimento. Agora, quando ele tá numa outra relação, talvez ele não atinja da forma que ele acha que seja considerado ok, entendeu? Minimamente suficiente. Eu acho interessante isso, porque entra numa questão que talvez não esteja totalmente relacionada à pornografia, mas que eu tenho visto muito, o quanto essa autogratificação está normalizada e o quanto isso tem deixado a gente preguiçoso para as relações, entre muitas aspas, porque se você consegue uma autossatisfação ali, principalmente as mulheres, com um vibrador, um sugador, e aí, tipo, quando você tá com uma pessoa, já é um rolê muito mais complicado. Então, às vezes, você resolver isso sozinha é bem mais prático. O que tem levado a mulheres a terem problemas, assim, com relação a isso. Que eu imagino que isso também aconteça de uma maneira parecida com alguns homens, né? De já ter aquele jeito de chegar ao orgasmo, ao prazer, e isso acaba não se encaixando na relação ali com o outro. Você fica muito condicionado àquela forma que você está acostumado, daquele jeito. E isso vai se distanciando da troca ali com o outro, não sei. A gente entra naquele debate que a gente começou ontem, no final da call, né? Sobre ser muito mais fácil ele ou ela ir lá se masturbar, gozou e já era. Do que ter que sair, conhecer a pessoa, pagar um jantar, se deslocar, tomar um banho, XYZ. Como é que é o nome desse estímulo, Isa, que tu chegou a comentar ontem? Eu esqueci. Que é desencadeado, alguma coisa assim? Eu falei do alto custo da resposta? Acho que era isso. Acho que é um bom É, ponto de partida da gente começar. conhecer alguém tem um alto custo de resposta, até você chegar ao sexo, né? Pornografia já é um meio mais curto. E o pagar também, né? Esse verbo aí, ele é muito complicado na nossa época. Porque se a gente tem ali a possibilidade de conhecer alguém através de um aplicativo ou, né, usar um conteúdo que já está gravado ali para satisfazer uma necessidade básica humana, né, em termos de sexo, você pensar que para você sair para conhecer alguém, você tem que pagar Uber ou ônibus ou pagar comida, é um gasto, é caro você se relacionar com seres humanos de verdade, presencialmente, corpo a corpo, né? E a gente vem de gerações agora que estão cada vez mais construindo suas relações a partir do virtual. Então, pensar ainda, além do custo financeiro, você tem o custo comportamental, o custo emocional de lidar com isso. Eu fico preocupado nesse aspecto. Porque a gente tem muitas, muitas dimensões aí de análise, né? E Muito desafiador lidar com isso. Será que as próximas gerações elas vão ter a mesma necessidade de sexo do que as gerações anteriores tiveram? Né? E eu falo sexo aqui, sexo pessoa com pessoa, ou será que as necessidades de ordem fisiológica sobre o sexo não vão ser satisfeitas assim mesmo, né? No virtual, e isso vai ser o normal? E aí as pessoas vão se encontrar quando for necessário para outras atividades, não sei. Só pegando o gancho do que tu falou, saiu um estudo recentemente que a geração Z é a geração que mais consome pornografia e também é a geração que menos faz sexo. Então acho que tá bem, bem correlacionado com o que tu falou. Que isso comentou? Parece que a geração Z transa menos. Isso mesmo. Fala, Tem um Vitão.
Pode falar, Marcos. Só pra terminar, tem um filme que não tem necessariamente a ver com sexo. É um filme antigo já. O nome dele em inglês é Equals. Em português eu não lembro, tinha uma outra forma. Mas conta uma distopia onde os seres humanos eles não se relacionam mais sexualmente e nem afetivamente. As emoções elas são bloqueadas e as pessoas elas têm para procriar seres humanos é uma doação de bancos genéticos, né? E essas pessoas elas criam seres humanos perfeitos, sem problemas. Seres humanos que não sentem dificuldades humanas, eles não lidam com emoções, eles são seres humanos racionais, eles resolvem todos os problemas, e no decorrer da história isso descamba. Mas é uma história muito boa para refletir, acho que serve para isso. É um lugar da humanidade onde está posto que o ser humano perfeito é o ser humano que não tem mais necessidades em termos emocionais. Olha que loucura, né? Então, não funciona. O que eu estou querendo dizer? O ser humano sempre vai ter necessidade de contato físico com o outro. Né? O filme descansa, a história ela vai para esse lugar. Né? Então, é um filme que eu deixo aí como... Eu até tenho que procurar para assistir ele de novo, porque ele sumiu dos streams. Mas é uma boa. Quem sabe aí? Não sei, eu não consigo acreditar que nós seres humanos, vamos dar conta de viver e fazer sexo apenas virtual. Eu acho que não vai ser assim. Né? Mas talvez a gente vai sentir menos necessidade mesmo. Vamos até que horas? Até meio-dia. No caso, 1 hora, né? Aqui. Tá meio-dia aqui. Fala, Vitão. Eu ia comentar que o tanto também que essas empresas, né, grandes empresas digitais, que fizeram essa leitura socialmente sobre que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas com seus desempenhos, sobre as suas aparências, e o quanto que naturalmente elas estão também por conta de, talvez, né, novamente, por conta do acesso que eu tive de conhecimento, do acesso precoce ao celular, que dá essas recompensas rápidas, diminui e retira elas de talvez algumas exposições socialmente, estão ficando cada vez mais reclusos e se frustrando cada vez mais com coisas, às vezes, que para gerações passadas não eram tão desafiadoras. Só um exemplo, na época dos nossos pais tinha aquele Guia Mais. Eu peguei uma pequena parte, lembra? Um troço desse tamanho, assim, onde tinha um mapa das ruas, e aí eles, quero ir em tal lugar. Eu lembro meu pai abrindo assim, vou ter que fazer isso, tá. Hoje em dia a gente tá No Google Maps. Maps, tem o Waze, o que não falta é a opção que deixa a gente, obviamente, é mais cômodo, mas também não só deixa mais rápido, porque a gente precisa produzir, e quanto menos percalços, melhor, mas também diminui a nossa tolerância a frustrações. Fazendo com que isso acontece, isso é só um dos pontos, né? Mas deixam as pessoas sofrerem por ansiedade com muito mais facilidade. E o ciclo dela, no final das contas, é diminuir repertório, é não se expor, é ficar recluso. Essas grandes empresas fizeram uma baita de uma leitura. Vou ganhar dinheiro em cima deles. Cada um vai ficar dentro das suas casas, acomodados, tranquilos, quase que uma pipoca do lado, né? E aí eu vou conseguir ganhar em todas as pontas. Quem usa e quem é o empresário ali, né, que está sendo realmente o fornecedor da sua imagem, coisas do tipo. E para aqueles que estão, é uma dinâmica até que pode acontecer dentro. Eu vi um estudo também na Inglaterra que foi realizado sobre sites de relacionamento, tipo o Tinder. Foi feito um estudo onde eles viram que muitas pessoas que estavam lá, que eram usuárias, estavam sofrendo por depressão e ansiedade. Aí a pergunta do estudo foi qual, né? Eles foram investigar o porquê. Eles entenderam que os usuários, eles tinham uma fantasia, uma expectativa de se ter um relacionamento duradouro. Só que eles viam que toda vez que eles tinham que se expor, né, em cada encontro novo, eles tinham que passar informações
sempre impecáveis, que eles eram incríveis, que eles eram fantásticos, também para conseguir seduzir, vamos dizer assim, né? Ser uma pessoa atraente. Só que muitas vezes não acontecia isso, e era cansativa sempre ter um encontro, não encontrar a pessoa ideal. Só que o que prendia eles ali na plataforma era que, assim, olha o pensamento ansioso. Se eu sair da plataforma, eu não vou encontrar o amor da minha vida. Aí você junta o útil ao agradável. Então, eles estão lá, pagam. Já vi relatos de pessoas de todas as idades que pagam o mesmo valor. Eu nem sabia que existia essa questão, de verdade, sendo sincero. Pagam valores altos até, né? E eles ficam dentro dessa redoma. Então, essas pessoas que estão por trás da empresa fizeram essa leitura socialmente para ganhar dinheiro. Tem o paradoxo da escolha também, né, Vitão? Quanto mais escolha a gente tem, mais difícil é decidir e menos propensos somos a estarmos satisfeitos com essa escolha. Tipo Então, Netflix, você olha, olha, é, olha, e no final você não escolhe o nenhum. Tinder é quase uma Netflix. Tu vai rolando, tem 200 milhões de opções ali e é muito mais difícil de tu estar satisfeito. Não é à toa que existe até o Tinder Premium, né? Tinder Plus, sei lá, onde tem super like, enfim, tem muita gente que paga. Foi o que tu falou. Então, o paradoxo da escolha, acho que ele entra aqui também. Entra também na pornografia, de que é muito comum a pessoa que consome de uma forma mais recorrente. O cara vai até a página 10, fica olhando as thumbnails lá, ele não consegue escolher um vídeo, ele vai ficar rolando, rolando até achar o vídeo perfeito. Aí acabou que demorou 1 hora para escolher um vídeo, e aí isso entra numa parte disfuncional, que é onde ele perde parte do dia naquilo, né? Enfim, só joguei aqui. Matheus tá calado, não falou nada. O que você tem a pontuar? Cheguei um pouquinho mais atrasado hoje, né? Mas estava ouvindo aqui vocês e refletindo tudo, né? No como que é um novo paradigma de relações. Não tem como a gente retroceder, não tem como a gente voltar atrás. A gente vai voltar aos velhos paradigmas de relação. Não, a pornografia, ela já ditou que a partir de agora a gente vai ter que lidar em um mundo em que existe isso e a gente vai ter que aprender relações mais adaptativas, mais saudáveis. A gente vai ter que pensar sobre tudo isso. E a grande questão também é que eu percebo que esse, essa maneira que a pornografia ditou para essa nova era é algo que é disseminado na cultura como um todo. Então, a gente pode falar, o problema é a pornografia, mas hoje em dia isso está disseminado nas músicas em que são cantadas, está disseminado nas redes sociais, no modo como a gente deve ou não postar uma foto, no modo como a gente deve viver. E muitas das vezes é ditado nos nossos relacionamentos, como vocês muito bem ressaltaram aqui. Então, quais são as expectativas do homem em relação à mulher? Muitas das vezes, pelo fato dele consumir muito esse tipo de conteúdo, ele vai esperar que a mulher dele seja uma atriz pornô ali na cama para ele. Ou então, o inverso também. A mulher vai esperar muito do homem, ou ele vai esperar muito de si mesmo, né? Ele vai achar que ele tem que ser um ator pornô ali na cama com a mulher. E aí vai gerar essa autocobrança, que vai gerar as várias disfunções sexuais que a gente recebe muito na clínica. Essa ansiedade, né? E uma outra questão que vocês mencionaram que é assim, algo que se apresenta em todo hábito, né? É porque a gente fala vício e hábito, mas para o cérebro não tem diferença. O que é um vício? Um vício nada mais é do que um hábito muito forte no nosso cérebro. Ali pensando no núcleo accumbens, na área tegmentar ventral, são áreas muito envolvidas nesse sistema de recompensa. Então, não tem diferença. O problema é
isso tudo cria tolerância. Todo hábito ou toda dependência vai criar uma tolerância. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma dependência química em álcool, chega um momento que para ela uma dose, um copo já era o suficiente. E aí depois ela vai precisar de 2, aí depois vai precisar de 3, aí depois vai precisar de uma outra coisa. E da mesma forma, não vai ser mais suficiente a pessoa ter uma só a mulher, aí depois vai querer ter a mulher e outras coisas. E aí a gente pode pensar em tudo isso que a gente vem falando, relacionamentos mais abertos, no custo de se relacionar, né? Mas tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui, é que para o homem, talvez isso gera muitos custos, isso gera muitas consequências para a relação, para tudo. Mas, por exemplo, como que a mulher lidaria com um homem que consome pornografia? Porque hoje em dia tem muito essa discussão, a mulher se é traição ou não. Muitas mulheres falam isso, eu me sinto traída quando meu esposo consome pornografia. É como se ele estivesse optando pela máquina, optando por outras mulheres ao invés de mim, né? E lidar com isso na clínica é um grande desafio, né? É um grande desafio. Então, eu vejo dessa maneira, é algo que já está posto, é o novo paradigma, não temos como retroceder, a gente só tem como conscientizar e ver maneiras mais adaptativas e mais saudáveis de como que a gente lida com tudo isso. Não dá. Para onde vai? O Marcos até citou aí do filme, inclusive, se eu não estou enganado, isso também vem de um livro chamado Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, Admirável Mundo Novo. Que ele fala que, tipo, as relações vão ser assim. A pessoa é igual a comida. Muita gente, a gente vê essa discussão, né? Substituindo a comida pelo suplemento. O que é um suplemento? É comida em pó. Eu não como mais carne, eu como um whey protein, eu tomo um whey protein, né? E aí, talvez, quem sabe, no futuro aconteça isso, a pessoa não tenha mais a relação, a pessoa tome um comprimido, tem ali uma forma de reprodução mais artificial ou superficial e não haja mais uma maneira usual, né? Mas é isso, essas são as coisas que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam discutindo, né? Acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Olha, eu não quero trocar uma prática sexual humano com humano por um comprimido, viu? Deixo isso registrado aqui, tá? Para as gerações futuras. Amor de Deus, eu não me invento isso, não. Né? Mas faz todo sentido, né? Eu gosto muito do prazer do contato humano, independente de ser uma relação sexual, né? Então, eu sou muito do toque, eu sou muito da proximidade, eu sou o amigo chato que abraça, que encosta nas pessoas, e eu fico muito preocupado com isso, né? Se essa for... eu não consigo ver como o destino da humanidade, porque isso nos levaria à extinção, de alguma forma. A gente precisa tolerar minimamente um outro humano, nem que seja para uma reprodução assistida, né, em laboratório, alguma coisa assim, algo artificial, mas a gente tem que tolerar outro ser humano de alguma maneira. E ainda não vai fazer sentido se a gente for produzir seres humanos. Para quê? Para serem escravos? Não consigo entender. Né? Seríamos muito burros se nos submetermos completamente a isso. Mas é para outro lugar, outro tipo de reflexão. Quero puxar, então, um ponto depois. Eu só queria dizer que eu gostei muito da interação, é a primeira vez que eu consegui vir. Muito mesmo, gostei bastante. E se a gente vai fazer um encontro sobre o tema depois. Eu acho uma boa, sim. Eu quero só puxar um último ponto. Vejo que a gente levou o debate um pouco mais pro lado teórico do que de um jeito mais boteco, né? O que para mim não acho que é um problema. Mas eu queria finalizar com algo mais pessoal aqui, aproveitando o gancho que o Matheus falou. Para vocês, e não estou falando de clínica, tem que analisar o contexto do paciente. Para vocês,
assistir pornografia se considera uma traição? Ou é algo errado dentro de um relacionamento? Pra mim, não. Pra mim também não. Podem abrir os microfones aí, povo, também. Pra gente finalizar aqui de um jeito mais boteco. Mas de Eu boa. acho que traição eu não consideraria, mas eu me preocuparia, assim, com o conteúdo. Talvez que tipo de pornografia você está vendo, né? É, Eu gostaria de entender, mas se nos meus parâmetros for ok, enfim, pode ver. Tô nem aí, não. Eu não tenho ingenuidade, se eu estiver em um relacionamento, de que a outra pessoa não esteja consumindo. Pra mim, é uma condição. Eu vou estar num relacionamento e meu parceiro vai consumir pornografia. Pra mim, tá posto. E eu provavelmente vou consumir também em algum momento, tá posto. Então, eu acho que eu não tenho essa ingenuidade. É algo, Certo. pra mim, bem localizado. E vocês, Wendel, Edela, esqueci de eu, novo, eu desculpa. acho que eu fico na boa que nem com a Isa, que ela falou que depende do que for. Se Certo. for um negócio que não é bizarro, tá de boa, mas. Não tem, gente. Tipo, pra mim é uma Nem coisa que eu muito queria básica do ser saber o que o outro está humano. consumindo, então deixa eu ver o que você está consumindo para ver se eu aceito Deixa ou eu ver não. teu histórico aqui do Chrome. A fantasia do Vai que, né? sujeito. A fantasia se for uma coisa bizarra, eu até prefiro que ele se realize ali na pornografia, porque eu não vou querer. Justo. Não, Pensando por esse lado, realmente ai, é válido. que bom que isso te satisfaz. Então você não precisa fazer isso comigo, Que né? fique Ótimo. só no virtual. Vai, se divirta. Que eu não tenho para te oferecer. E vocês? Leva pra sua terapia. Eu concordo com a fala da Isa, acho que vai muito também da conveniência dentro do relacionamento. Vocês precisam ter minimamente um acordo com relação a isso, né? O que faz sentido para um e o que faz sentido para outro. E principalmente você, cara, se você não se tocar, se você não souber o que você gosta, o que você deseja, dificilmente você vai suprir o outro. Então, assim, não vejo como uma situação de traição, mas acho que é muito diálogo com relação a isso. Precisa ter a troca, senão uma hora confunde, né? Justo. Deixa eu pôr uma questão aqui. A gente Vai. falou que não considera traição se for na questão da pornografia, né? Mas e se, por exemplo, a pessoa estiver assinando um OnlyFans de uma pessoa, tá lá acompanhando? O que vocês acham? Consideraria traição ou não? Gente, Acho que não muda muito pra mim, Essa não. pergunta aí. Mas é uma boa pergunta. Acho que pra mim seria elas por elas. Porque, por exemplo, num X-vídeo da vida vai ter um homem e uma mulher da mesma forma que um OnlyFans. fica à Entendeu? vontade. Eu não sei como funciona o OnlyFans, na verdade. Até uma Tu paga uma questão assim. mensalidade. Não, eu sei que você paga uma mensalidade e você tem acesso ao conteúdo da pessoa, mas assim, você tem interação com a pessoa, digo, você faz parte de uma comunidade ali que você pode conversar com ela, você pode dar sugestão de vídeo, sei lá, Pois é, alguma coisa pelo que eu assim. sei, tu tem essa opção de mandar mensagem no privado do criador. Pelo que eu sei também, nem todos respondem, tem alguns que sim, alguns que atendem pedidos ali. Teve alguma que eu vi, não sei se foi aquela Martina. Vocês já ouviram falar da Martina? Aquela que botou no outdoor, quer me ver pelado e com a QR Code? Ela é famosa, né? Acho que ela é uma das maiores aqui do Brasil. Ela falava que atendia pedido assim de videochamada, de gravar um vídeo, sei lá, mostrando o pé, enfim. E era tudo pelo tipo directzinho lá do OnlyFans. Pelo que eu entendi é isso. Mas eu acho que aí conversar, talvez a gente entraria num debate mais sensível. Tipo assim, pô, conversar uma putaria ali no chat com o criador, talvez eu consideraria uma traição. E vocês? Eu Com acho que o meu limiar certeza. pra traição tá muito alto, galera. Eu acho que aos quase 37 anos, depois de tantos perrengues em relacionamentos que a gente vive, para eu considerar uma traição, tem que ser uma traição. Traição, Justo. pra mim, é você Tem que ficar ser um vendo negócio. Netflix abraçado com a pessoa. Você conversou com a pessoa, e aí, foi boa a conversa? Tá, se divertiu? Você pagou por isso? Legal, pronto. Ah, não. Não sei se eu tenho uma cabeça tão aberta assim. Sei. Não sei. Acho que eu tô no outro lugar também.
Eu sou casado há 7 anos. Na nossa convenção, aqui é sensível. Então a gente entende como traição. Mas é por conta de alguns valores. Mas é muito sensível isso, né? Porque não é só questão. O Eu acho que você falou conversar uma coisa. ou a pornografia, Vitor? É, os dois. Entendi. Os dois. Ô, Vitor, eu acho que você falou uma coisa interessante aí. No acordo de vocês, né? Uhum, sim. Perfeito, é isso. Acho que a regra é essa. O que está acordado Tem que ser entre o conversado casal, entre antes. o trisal, entre as pessoas que se relacionam, qual é o acordo que elas estabelecem? Aí tá valendo. Porque é quando você quebra um acordo que a gente entra no campo da traição, né? Que a pessoa vai se sentir ali, sei lá, dispensada de alguma forma, né? Tanto é que em relacionamento aberto pode haver traição. Exatamente, muito bem lembrado ainda. É quando você quebra o contrato. É. Tipo a pessoa consumir pornografia e mentir dizendo que não, e depois é descoberto que sim. Isso talvez Uhum. entraria numa traição pela mentira, não pelo consumo em si. É isso, esse é o ponto. Acho que a mentira que é o BO, não é Uhum. o ato em si. Uhum. É o fato da pessoa omitir que pega. Show. Alguém quer pontuar alguma coisa antes de eu finalizar a gravação? Não, já me expus demais aqui. Então eu vou finalizar aqui.